Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma lição da nossa série sobre os eventos finais. Hoje trabalharemos sobre a terceira lição da nossa série que falará sobre os últimos acontecimentos da história dessa terra. Lembrando que se você não acompanhou as nossas lições anteriores, é importante que você se inscreva em nosso canal no YouTube e aproveite para ativar as notificações no sininho, porque assim você receberá no momento em que nós publicarmos uma nova lição. Um grande abraço e vamos em frente. Busquem abrigo imediatamente. Olha, mamãe, pastor Jesus. Lembrando que eu, assim como você, estou em casa, nesse período de quarentena, em virtude da pandemia que estamos enfrentando do novo coronavírus, e estamos gravando essas lições nesse momento que, sem dúvida, é muito oportuno falarmos sobre os últimos acontecimentos da história dessa terra. Não estamos em nenhum estúdio de gravação, portanto, lembro que é bem possível que você ouça ruídos de veículos passando, de cachorros latindo, então isso é normal. Como disse, esse é o intuito nessa nossa intimidade, falarmos sobre esses assuntos que são sem dúvida de suma importância. Ainda lembrando que nós estamos trabalhando nessas primeiras lições sobre o capítulo 24 de Mateus. E agora nós vamos ler o que diz o versículo 3, o capítulo 24. Por favor, quero que você abra a sua Bíblia aí em sua casa e leia comigo o que diz o capítulo 24 de Mateus, versículo 3. Estando Jesus assentado sobre o Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Meus amigos, Jesus estava em um diálogo com seus discípulos. Os discípulos levaram Jesus para ver o templo de Jerusalém e toda a sua imponência. E Jesus os alertou que daquele templo não restaria pedra sobre pedra. Já falamos que Jesus estava se referindo à destruição do templo no ano 70, quando os romanos invadiriam Jerusalém e destruiriam o templo. Mas Jesus também estava alertando os discípulos ao apresentar aqueles sinais descritos no capítulo 24, que o mundo chegaria ao seu final. E deixou para que eles ficassem alerta, e nós também em nosso tempo, sinais que antecederiam o momento de seu retorno a esta terra e do final de todas as coisas. Mas os discípulos, intrigados de quando essas coisas deveriam acontecer, interrogaram Jesus. Mais precisamente 4 deles: Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 discípulos foram encontrar-se com Jesus, em particular, como diz a Bíblia, e interrogaram: Senhor, quando essas coisas deverão acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação de todas as coisas? Então Jesus começou a relacionar, a apresentar-lhes os sinais que antecederiam a sua volta a essa terra. Imagino que, assim como os discípulos, eu também gostaria de saber quando as coisas deveriam acontecer, quando os sinais deveriam acontecer. Imagino que a curiosidade que tomou conta dos discípulos tomaria conta de mim também, tomaria conta de você também. Você também gostaria de saber quando aqueles sinais deveriam acontecer. Naquele momento, Jesus aproveitou e apresentou aos discípulos
a partir de dois momentos na história. O primeiro deles, aconteceria no ano 70 a destruição do templo em Jerusalém. Mas Jesus apresentou aqueles sinais, mostrando aos discípulos que num futuro mais distante, algo maior deveria acontecer. E Jesus estava se referindo ao fim de todas as coisas, ao fim da história humana nessa terra, ao fim do pecado. E então Jesus apresenta os sinais que antecederiam o seu retorno a essa terra. Jesus, meus amigos, não falou diretamente aos discípulos sobre o final de todas as coisas, apresentando-lhes de forma categórica todos os sinais em detalhes que ocorreriam antes de sua volta a esta terra, porque os discípulos, assim como nós também, não poderíamos suportar tamanhos os sinais e as atrocidades, as coisas que deveriam acontecer antes de seu retorno a essa terra. Então Jesus apresentou-lhes, a princípio, falando sobre a destruição de Jerusalém, mas lógico, tendo como principal objetivo o final de todas as coisas, quando ele retornaria nas nuvens dos céus. E qual foi a resposta de Jesus à indagação dos discípulos acerca de quando aconteceriam estas coisas? Quero que você acompanhe comigo o que diz o versículo 36, e lá está registrada a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. Veja o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Meus amigos, Jesus não responde a pergunta aos discípulos da forma que eles gostariam de saber. Jesus apresenta-lhes os sinais, mas acerca da hora, do dia, do momento exato do retorno do Senhor Jesus a essa terra, ele não dá aos discípulos essa resposta. O motivo é simples. Certamente, os discípulos, assim como eu e também você, não faríamos bom uso dessas informações. É claro, se nós soubéssemos o momento exato em que Cristo retornaria a essa terra, não viveríamos de forma nenhuma vigilantes, atenciosos e preparados dia a dia para aquele encontro. Se soubéssemos que Jesus voltaria somente daqui a 100 anos, o que você faria hoje? Já estaria se preparando hoje para aquele encontro? Imagino que não, não é, amigo? Da mesma forma eu. Então Jesus não apresentou-lhes o dia exato, não lhes deu a resposta da forma que eles queriam. Por esse motivo, e isso é simples, é claro, Jesus deseja que nós vivamos preparados todos os dias. Mas ele não nos deixou sem respostas, não é verdade? Ele nos deu os sinais que antecederiam o seu retorno a essa terra, e já vimos em lições passadas que esses sinais têm acontecido em nosso tempo. Estamos de fato, amigos, vivendo o tempo do fim, e hoje é preciso que eu esteja preparado. Inclusive, no próprio capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 50, Jesus apresenta aos discípulos uma história acerca de um senhor que tinha um servo. E saindo o senhor, que imagino para viajar, deixou aquele servo cuidando de suas propriedades. E Jesus relata em sua palavra que aquele servo, pensando consigo mesmo, meu senhor vai demorar para voltar. O que ele fez? Começou a bater nos seus servos, nos seus funcionários, nos outros funcionários daquele senhor, comeu, bebeu, viveu da forma que quis. E a Bíblia diz, eu quero que você acompanhe comigo o que diz o versículo 50 e o versículo 51. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. E aí vem a parte mais interessante desse versículo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, se você me perguntar, você pode me dizer exatamente a data em que Jesus voltará a esta terra? Eu não posso lhe dar essa resposta, nem ninguém pode.
Não posso dizer que Jesus vem daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, seria leviano da minha parte. Assim como eu também não posso dizer que Jesus só vem daqui a 100 anos. Também não posso lhe dar essa resposta. O que eu posso dizer é que os sinais apresentados por Jesus no capítulo 24 de Mateus, todos têm se cumprido. Restando apenas um, como eu disse para vocês, fazendo uma comparação entre Mateus capítulo 24 e o capítulo 6 de Apocalipse, quando os anjos abriram um a um os selos do Apocalipse, o sexto selo abriu seu anjo e os sinais apresentados no sexto selo são os mesmos apresentados por Jesus aqui no capítulo 24 de Mateus. Já vimos isso nas nossas lições anteriores. Restando apenas o último sinal apresentado por Jesus e descrito aqui no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus. Quando a Bíblia diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e aí categoricamente Jesus diz, então virá o fim. Dos sinais apresentados por Jesus, meu amigo, esse, o último sinal, é o único que ainda resta encontrar o seu cumprimento. E é por isso que estamos aqui. Estamos apresentando para vocês o evangelho pregado por Jesus, os sinais apresentados pelo Mestre. Então, definirmos a data em que Jesus retornará a essa terra, a nós é impossível fazê-lo. Mas é possível apresentarmos os sinais mencionados por Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, como temos feito. E aqui no versículo 14, Jesus então mostra aos discípulos que somente após a pregação do Evangelho, ele sim haveria de retornar a este mundo. Mas, amigos, desde que as pessoas têm estudado as profecias bíblicas, em alguns momentos da história, algumas pessoas tentaram marcar a data do retorno de Jesus a essa terra. Cito, por exemplo, o maior desapontamento acontecido em toda a história nos Estados Unidos, quando Guilherme Miller, estudante assíduo das profecias bíblicas, estudou a profecia de Daniel capítulo 8, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Versículo 14 do capítulo 8 de Daniel. Quando Guilherme Miller estudou essa profecia, ele imaginou que esse santuário que deveria ser purificado seria a terra. E então, pelos cálculos proféticos aplicados por Guilherme Miller, imaginou ele que em outubro de 1844, Jesus retornaria a essa terra. A sua ingenuidade foi marcar a data, nem mesmo Jesus fez isso. Guilherme Miller estava certo em datas. Ele aplicou corretamente a profecia, mas ele não estava correto na interpretação daquela profecia de Daniel capítulo 8. O santuário que seria purificado não era a terra, e sim o santuário celestial. Em outubro de 1844, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, e naquela data Jesus então iniciou a sua obra de juízo investigativo, analisando nome a nome daqueles que, certamente como eu e você, desejamos ir para o céu. Então, meus amigos, é importante destacarmos que, desde 1844, quando Jesus iniciou a sua obra de juízo investigativo, já estamos vivendo o tempo do fim. Alguns até dizem que estamos vivendo já na prorrogação da história humana nessa terra. Precisamos de fato estar atentos para que os sinais apresentados por Jesus sejam por nós encarados com extrema seriedade. Como eu acabei de mencionar, podemos fazer um paralelo entre o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Mencionei que Jesus apresentou os sinais
que antecederiam a sua volta a esta terra. E se abrirmos a Bíblia no capítulo 6 do livro do Apocalipse e lermos os versículos 12 e 13, como já fizemos na lição anterior, nós veremos que os sinais apresentados por Jesus são os mesmos apresentados no livro do Apocalipse. Então, o sexto selo também já foi aberto, o sexto selo do Apocalipse, restando apenas ser aberto o sétimo selo do Apocalipse. E aí você pode me perguntar, mas qual é o sétimo selo do Apocalipse? E eu quero então convidá-lo a abrir a Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse e lermos a respeito do sétimo e último selo do Apocalipse. Abra sua Bíblia e a palavra de Deus diz da seguinte forma: E o céu retirou-se como um livro quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Amigos, nesse momento, quando o anjo abre o sétimo selo, tudo está então consumado. A Bíblia diz que o céu se enrola como um pergaminho, e Jesus então está consumando todas as coisas. As obras desse mundo chegarão ao final. Independente se eu estou preparado ou não, se você está preparado ou não, Jesus está voltando, meu amigo. Pelos sinais apresentados pelo mesmo Jesus aos discípulos e para nós também, com certeza a volta de Jesus está próxima. E eu desejo que você, entendendo as profecias bíblicas, estudando acerca dos sinais da volta de Jesus, esteja também preparado e desejoso de encontrar-se com Jesus quando ele voltar. Não posso dizer exatamente quando Cristo voltará, se daqui a 1 ano, se daqui a 5 anos, se daqui a 10 anos ou se ainda levará 100 anos. Essa resposta eu não posso lhe dar, mas uma coisa eu lhe garanto: pelos sinais apresentados por Jesus, a sua volta a esta terra é um fato próximo de acontecer. Eu quero orar nesse momento, pedir que Deus abençoe a sua vida, que Deus o ajude, que Deus abençoe a sua família e, acima de tudo, que a palavra que nós temos estudado aqui acerca dos sinais que antecederiam a volta de Jesus a essa terra possam de fato serem de suma importância para a sua decisão. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nesse dia, mais uma vez, podemos estudar acerca da Tua Palavra e dos sinais que o Senhor apresentou como sendo sinais que antecederiam a Tua volta a esta terra. Vimos que praticamente todos eles já se cumpriram, restando ainda e tão somente a pregação do Evangelho a todo mundo. Estamos fazendo isso. Muitas pessoas têm estudado conosco a Tua Palavra e eu peço, Senhor, que o Senhor abra a mente desses queridos amigos e amigas. Abra o coração para que eles possam, estudando a Tua Palavra, tomarem a sua decisão também de entregarem a vida ao Senhor Jesus. E assim fazendo, estarmos todos nos preparando para aquele grande dia, quando o Senhor voltará nas nuvens dos céus. Muito obrigado por essa oportunidade, é o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amigo, muito obrigado por você ter participado conosco dessa lição e prepare-se para a próxima lição, onde continuaremos estudando sobre os eventos sinais. Um grande abraço e que Deus abençoe você e sua família.